Olá, meus amados irmãos, eu quero vos cumprimentar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você está no nosso canal e nós queremos, com mais uma oportunidade, fazer a resumo da nossa lição, da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, que nós estamos falando durante esse trimestre sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós estamos comentando sobre a lição da CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. Com a graça do nosso Deus, chegamos à lição de número 12, é a penúltima lição desse último trimestre de 2024, e trataremos sobre o tema A Promessa de Vida Abundante. Você sabe o que é ter uma vida abundante? Você tem compreensão de que é a vida verdadeira que Jesus promete? E como vivê-la? Se você não sabe, a gente vai falar sobre esse assunto e queremos te convidar para você ficar até o fim, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Valci e você está no nosso canal. A promessa de vida abundante, da lição de número 12, temos por texto áureo João capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Glória a Deus. Então é a promessa de uma vida abundante. A verdade prática da nossa lição diz: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Então são as promessas do nosso Senhor de ter uma vida e de te dar uma vida, e essa vida não é uma vida mediana, é uma vida plena, é uma vida abundante. E quando falamos em abundância, abrange todas as áreas das nossas vidas. Nós aprendemos nas lições anteriores que nós, claro, relembrando, o homem tem uma tripla característica e tripla área de vivência. O homem é composto de espírito, alma e corpo. Então a plenitude dessa promessa do Senhor é todas as áreas da nossa vida: espiritual, emocional e física. O textual, a leitura bíblica que nós faremos em classe será baseado no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 7 ao versículo de número 18. Confere aí, leia Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7 ao versículo de número 18. A nossa lição tem 3 objetivos, e teremos que tratar. O objetivo de número 1 é apresentar o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante. O objetivo de número 2 é conceituar e explicar a vida abundante. O objetivo de número 3 é elencar o que identifica a vida abundante. Amém. Nós queremos dizer já desde então, da nossa introdução, que há uma diferença entre vida abundante que o mundo oferece e a vida abundante que Jesus promete. E sobre essa diferença nós trataremos na lição. E quando nós falamos que Jesus, a sua plenitude, segundo o próprio Senhor nos ensina, ela abrange e ela não depende das circunstâncias, porque nós vamos aprender que a vida plena que Jesus oferece, nós só encontramos em Jesus, e o mundo não tem Jesus. Então o mundo não pode oferecer uma vida plena, porque o mundo não tem Jesus. E alguém canta num corinho antigo: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Por isso que Paulo, nas suas epístolas, sempre nos ensina que a vida plena, a vida abundante, a alegria, a completude da vida sempre será em Jesus. Então a nossa lição nós temos três temas, ou 3 tópicos na lição. O primeiro tópico nós vamos falar sobre Jesus, a fonte de vida abundante. E esse tema está dividido em 3 subtópicos. E nós queremos entender que a fonte da verdadeira vida, nós também queremos comentar sobre a fonte de vida abundante e também a fonte de amor. Tudo isso nós aprenderemos tanto
na aula presencial, como aqui nós faremos um resumo breve para termos noção de que essa maravilhosa promessa de vida abundante. Segundo tópico, nós estaremos comentando sobre a vida abundante. Nós vamos conceituar a vida abundante. Nós veremos que a vida abundante também influencia a família, porque nós já falamos, se é abundante, então é toda a área e a nossa vida. E assim nós aprenderemos que também inclui aqueles que são nossos, que são as promessas de Jesus em Atos dos Apóstolos. E também sobre a vida abundante, nós falaremos sobre diversas bênçãos provenientes dessa vida abundante. E também, o terceiro tópico, nós falaremos sobre o que identifica a vida abundante. E nós teremos aqui 3 divisórias. Número 1 é a alegria do Senhor. Número 2, gratidão por tudo. E número 3, vida no Espírito, uma vida de oração. Muito bem, assim já destacando o tema da nossa lição, a promessa da vida abundante, nós queremos resumir de uma forma breve, para não ser exaustivo. Jesus, a fonte de vida abundante. Esse é o nosso primeiro tópico. Lembrando que a introdução já nos diz que nós estudaremos a promessa da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus, conforme João capítulo de número 10. A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus. Pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida que é a vida abundante. Então nós queremos já dizer na introdução que sem Jesus não há como ter uma vida plena. O mundo, já falamos, sem Jesus, ele te oferece umas fantasias, do qual são as alegrias efêmeras. O mundo ensina que para você ter uma vida plena, você precisa ter muito dinheiro, você precisa ter muitos reconhecimentos, e o mundo te coloca em uma posição que é uma posição, digamos assim, um pouco cuidadosa da sua vida, um pouco perigosa, porque terminando o que o mundo ensina, que são fama, riquezas e demais coisas, depois de tirada, a vida volta a ter um vazio. E nós vamos aprender que a plenitude só com a presença de Jesus. Então, a fonte de vida abundante. Número 1, a fonte de verdadeira vida. Então, Jesus se apresenta em João 10 como o bom pastor. Sendo ele o pastor, ele se relaciona com as suas ovelhas e dirige essas ovelhas com proteção. Ele vai à frente para livrar do perigo. Sabendo disso, Jesus também se identifica como a porta. E porta essa, sendo Jesus, nos dá o privilégio de termos uma vida com relacionamento com Deus. E sendo assim a nossa vida com relacionamento com Deus, nós teremos uma vida plena. Porque com Deus, e Deus sendo o nosso tudo, tudo Ele, como diz Paulo em Filipenses, suprirá. Então nós não teremos falta de nada. Sendo assim, essa vida plena nós encontramos em Deus e só através de Jesus. Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso Jesus, ele é a porta para essa vida plena. Então, quando nós encontramos Deus, nós encontramos a plenitude da vida, porque nós vamos enxergar a vida da forma como deve ser vista. Porque quando nós olhamos o mundo com a ótica de Deus, nós percebemos a bondade de Deus. E aí nós vamos ver o lado bom das pessoas, o lado bom do mundo. Nós vamos ver as coisas boas nos dias de aflição, nos dias da tribulação. Pastor, como assim? Sim, Paulo diz em Romanos capítulo 8 que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você tem Deus, até nas lutas você vê as bênçãos e as promessas de Deus se cumprindo. Porque as lutas da vida, Paulo também nos ensina, que são para aprimorar a nossa fé. Também Pedro fala na sua epístola que a nossa fé ela é provada assim como ele é provado pelo fogo. Então, tudo que Deus faz na sua vida é para completar a sua intimidade com Ele. Deuteronômio capítulo 8, Deus diz, eu mesmo coloquei vocês no deserto
para provar o que há no coração de vocês, porque Deus quer tudo. Não venha com essa de Deus só quer coração. Deus quer espírito, alma e corpo, mesmo porque o espírito é de Deus. E a alma também nós devemos dedicar a Deus, e o nosso corpo nós devemos usar para glorificar o nome do Senhor. Então, quando nós encontramos Deus, através de Jesus, como porta, nós encontramos a plenitude da vida. E sem Jesus não encontramos Deus. Então, sendo assim, Jesus ele é a fonte de vida abundante. Então, por intermédio de Jesus, Deus nos desenvolve uma vida, porque Ele nos ama. Então, sendo assim, Deus nos amando, Deus nos perdoa, Deus apaga os nossos pecados, e assim nós encontramos a verdadeira vida, que, já falei, só Deus pode nos dar mediante Jesus Cristo. Então, Jesus ele quer te dar a vida plena. Quando Ele diz vida com abundância, é uma vida na presença do Deus Todo-Poderoso. Sendo isso também, Jesus ele é a fonte do amor. Porque quando nós entendemos que Jesus sendo o nosso pastor e nós sendo ovelha, Ele além de nos proteger, Ele cuida de nós. E o mais interessante é que Jesus nos conhece. Então não é o quanto nós conhecemos de Jesus, é o quanto Jesus conhece de nós. Jesus disse através, no Evangelho de João, Jesus vai nos lembrar, no Evangelho de Lucas, Jesus vai falar para um dos seus discípulos, Natanael, e Natanael vai perceber que Jesus o conhecia muito bem. Até mesmo quando o salmista, no Salmo 139, ele diz que antes de sermos construídos, entretecidos no ventre da nossa mãe, o Senhor já conhece-nos. Então, Jesus nos conhece, sabe o deitar, sabe o levantar, sabe o sair, sabe o entrar. E sendo assim, mesmo Jesus sabendo das nossas limitações, Jesus ainda assim nos ama. E esse amor que Jesus tem por nós é que nos dá a promessa de uma vida plena, uma vida completa. E essa vida de íntima comunhão com Jesus, Jesus nos conhecendo e Ele nos deixa também conhecê-lo através da palavra, essa relação como suas ovelhas é baseada no amor. Por isso que Jesus diz na hora lida, Jesus como bom pastor, Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus nos ama, essa entrega de Jesus pelo seu rebanho é de fato a demonstração de amor. Então Jesus ele é a fonte do amor, Jesus é a fonte da vida abundante, e sem Jesus não temos comunhão com Deus. Romanos capítulo 5 diz que agora pela fé e pela graça nós temos comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus nos traz paz. E nós já estudamos aqui que a paz que o Senhor nos dá excede todo entendimento. A paz que o Senhor nos oferece não é a ausência de conflito, mas é sim uma maneira de viver confiante nas suas promessas. Então o tópico número 1 vai nos revelar Jesus sendo a fonte da vida com plenitude. O tópico do número 1 também se encerra dizendo Jesus é a fonte da verdadeira vida, da vida abundante e também do amor. Glória a Deus. O tópico do número 2, a vida abundante, nós vamos conceituar essa vida abundante. Nós já queremos também, claro, aqui enfatizar que mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus, por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa vida abundante. Então, o que é vida abundante? A vida abundante é uma vida de plena intimidade com o Senhor, porque o Senhor, Ele supre e Ele é tudo o que nós precisamos. Paulo diz que tudo é dele, por Ele e para Ele. E Jesus também diz no Evangelho segundo escreveu João, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, Jesus, o que é a vida abundante? É uma vida de entrega a Jesus. É uma vida de confiança em Jesus. É uma vida de fé nas suas promessas. Então, pastor, mas eu tenho fé, eu creio, mas eu sinto a minha vida ainda, ela não está completa. Então, porque você ainda não se entregou completo para Jesus. Você quer ter uma vida completa? Se entregue completo, irmão. Porque muitas das vezes nós entregamos a Jesus, mas nós só entregamos meios. Nós não entregamos tudo. Lembra do jovem que Jesus relata em Lucas capítulo 15? Jesus vai chamar e a Bíblia tem epígrafe chamando o jovem rico. Ora, o homem dizia amava a Deus, mas era por metade. Quando Jesus pediu aquilo que o homem tinha por mais importante, que era a sua riqueza, ele abandonou, ele não quis mais seguir. Então ele imaginava que sua vida era plena, porque ele tinha muito dinheiro, muitas posses,
Mas quando Jesus colocou ele no estreito, no vale da decisão, entre riqueza e o amor que ele dizia sentir por Deus, ele preferiu riqueza. E com certeza a riqueza daquele jovem não completava, por isso ele veio buscar Jesus. É por isso que tem muitas pessoas, irmãos, ora, nós antes de aceitarmos Jesus, a nossa vida era uma vida vazia. E nós buscava completar com o quê? Com as coisas que o mundo oferece. O qual a Bíblia chama de obra da carne. E nós tentávamos preencher esse vazio, porque a nossa vida não era plena. E nós buscávamos em coisas que o mundo oferecia, mas no outro dia, ou dias depois, nós estávamos vazios de novo. E esse vazio, quem completa é Deus. Por isso que a vida plena é Deus. É encontrar com Deus. É entregar-se a Deus. É servir a Deus. É ter intimidade com Deus. Então trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se tornar autêntica novidade de vida. Isso é uma vida plena. É uma vida plena. O que é uma vida abundante? É uma vida em Jesus. Oh, aleluia! É descansar nele, é ter ele como prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso aí já te completa. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é o problema, irmão? É que nós tentamos completar nossa vida com as coisas que o mundo nos traz ou oferece. E é errado, pastor, buscar? Claro que não. Nós estamos falando de prioridade. Se você encontrar Jesus, você já vai se sentir pleno. Olha o que Paulo diz. Quando Paulo escreve a sua epístola a Timóteo, nós vamos ver aqui a segunda epístola a Timóteo. Vamos em Filipenses capítulo de número 4. Filipenses capítulo de número 4, Paulo nos dá aqui sobre essa questão de ser completo. E ser completo, nós vamos relatar aqui que não é ausência de... Não é por conta de não termos falta de nada. Porque tem pessoas que têm tudo materialmente falando, mas ainda assim ele não tem nada, ele se sente vazio. Olha o número de depressão, irmão. Olha o número de suicídio, pessoas que se sentem vazias, pessoas que não se sentem completas, e elas perdem o sentido da verdadeira vida. A verdadeira vida abundante está em Jesus. Mas Paulo diz assim, Filipenses capítulo de número 3, Filipenses capítulo de número 4, Paulo diz assim, não digo isto, capítulo 4, versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Por que Paulo diz isso? Porque no versículo 13, Paulo diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo compreendeu, Paulo aprendeu que vida completa é Jesus. Paulo está dentro de uma prisão, escrevendo a sua epístola aos Filipenses, e Paulo está se sentindo alegre, Paulo está se sentindo confortável, porque a vida plena não está no local, está em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a vida abundante também influencia o que? A família. Quando você aceitou Jesus, você tinha uma vida vazia, você estava errante. E quando você aceitou Jesus, a sua família que via você errante, que via você dependente de alguma química, dependente de alguma coisa que não era Deus, a sua família, depois que você aceitá-lo, depois que você começar a servir, a família vai ver que você tem uma vida transformada. E quem te transformou? Jesus. E quando a tua família perceber que Jesus te transformou, a promessa de Jesus que está em Atos, capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, vai começar a se cumprir. Então você que aceitou Jesus, espera um pouco, não desista. A tua família vai ser alcançada, porque é a promessa de Deus. A vida que Jesus te oferece é uma vida plena, é uma vida abundante, e ela vai abranger a tua família, ela vai alcançar a tua família. Calma, é só um momento. Mas eu ainda não vi a mudança. Tenha paciência. Primeiro você entrega tudo a Jesus. Primeiro você, de fato, tem Jesus. E depois você compartilha aquilo que você tem com a sua família. Como você vai compartilhar para a sua família o que você não tem? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Alguém pediu esmola a Pedro e a João. Pedro diz assim, nós não temos ouro nem prata. Pedro está dizendo assim, eu não tenho muita coisa do mundo. Eu não tenho o que o mundo diz que é completude. Mas o que eu tenho eu te dou. O que é que Pedro tinha? O que é que João tinha? O que é que os apóstolos tinham? Eles tinham Jesus, eles tinham poder, eles tinham presença. E Pedro tinha algo melhor para aquele homem. Talvez se Pedro tivesse algum dinheiro e desse a ele, ele não ia ser completo.
Porque o que Deus tem na sua vida é muito melhor. É Isaías capítulo 55. O que Deus tem para a sua vida, os planos de Deus são melhores, são maiores do que os seus planos, do que os seus pensamentos. Então você quer encontrar uma vida plena, uma vida de abundância? Entrega a tua vida para Jesus, confia nele e a tua família vai ser alcançada. Aleluia! A tua família vai ser alcançada porque é promessa do Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas primeiro você precisa entregar tudo para Jesus. Você tem que se entregar sem reserva. Irmão. Você tem que entregar tudo, o seu melhor. É a oferta da viúva. Os que ali davam as suas ofertas, davam porque sobrava. A viúva não, ela deu todo o seu sustento e Jesus elogiou. Como é que você quer ter uma vida plena se você não entrega tudo? Você quer tudo de Deus, mas entrega metade, ele entrega percentual. Você entrega só metade do seu tempo, metade das suas coisas, metade das suas conquistas mundanas. Você entrega só Jesus, só como você quer ter tudo de Deus, irmão. Porque a promessa de vida plena é para quem tem plenitude por Jesus. É aquele que sem reserva. Lembra? É Jeremias, é no livro do profeta Jeremias. Olha o que diz lá. Você vai me buscar e você vai me achar quando você me buscar de todo o coração. Jeremias 29. De todo o coração. E aí ele diz aí, eu vou ser achado por vocês. Então, se você precisa ter uma vida plena, precisa. Como? Entregue tudo para Deus. Se você entregar tudo para Deus, Deus entrega tudo dele para você. Aleluia. Recebe aí essa palavra, irmão. Para de ficar entregando só meio. É o que Jesus fala em Apocalipse. Ou você é quente ou você é frio. Para de ser morno. Então, se você quer uma vida eterna, se você quer uma vida plena, entregue tudo para Jesus. Por quê? Porque a sua vida entregada para Jesus vai abranger a sua família. Vai alcançar seus pais, seus irmãos, seu cônjuge, seus filhos, sabe, tudo. Mas é preciso entender o que é a vida abundante. O que é a vida abundante? É uma vida entregada para Jesus, dedicada a Jesus. Sem reserva, entregue tudo. É tudo, é o coração, é a alma, é o corpo, é a mente, é as suas forças, é tudo. Dependa de Jesus. Bem-aventurado os pobres de espírito. Você precisa depender de Jesus. E aí ele vai completar a sua vida. Porque quando Jesus vem, ele vem com tudo. Ele vem com plenitude, irmão. Oh, glória. Entendeu como que é? No casamento lá de João, capítulo 2, tinha vinho, tinha convidados, tinha os noivos, tinha festa. Mas quando o vinho acabou, faltou alguma coisa. Mas só que tinha Jesus. Oh, glória. E quando Jesus está, tem tudo. Ah, faltou o vinho. Faltava alguma coisa? Não, Jesus estava lá. Se Jesus estiver aí, irmão, não vai faltar nada. Amém? Então deixa Jesus estar aí no lugar. Deixa Jesus estar na casa. Deixa Jesus estar no casamento. Deixa Jesus estar no seu trabalho. Deixa Jesus estar na tua vida profissional. Que Jesus vai completar. Se faltar, ele vai fazer transbordar. O importante é Jesus estar. Então vou repetir. Uma vida com abundância é em Jesus. Não é eu vou embora. Não, é em Jesus. O local que você está, se você estiver em Jesus, Jesus vai estar em você. E você vai mudar o ambiente, vai mudar a sua família, vai mudar o seu local de trabalho. Porque se você estiver em Cristo, Jesus estiver em você, ele promete. Tudo que você pedir, ele vai te dar. Mas você precisa estar nele. Você precisa ter uma vida de conhecimento, de intimidade. Você precisa se relacionar com Jesus. Então você precisa entregar tudo. Muito bem, então isso abrange a sua família. Número 3. E quais são as bênçãos provenientes de uma vida abundante? Olha que coisa maravilhosa. Quando nós entendemos isso, nós passamos a desfrutar das copiosas bênçãos, dentre as quais nós vamos destacar o quê? Primeiro, paz em Deus e tranquilidade nas decisões. Irmão, a sua vida é voltada de decisão. Você vai chegar onde sua decisão que você tomou hoje. Amanhã é a repercussão da sua decisão de hoje. E se você não tiver a vida plena, você vai decidir errado e talvez a sua vida inteira você vai passar uma vida vazia porque você não estava em Jesus. Mas se você estiver em Jesus, você goza de uma paz e tranquilidade na hora da sua decisão. Então entrega a Jesus e confia nele, e o mais tudo ele fará. O que é que nós podemos mais desfrutar quando nós temos uma vida de intimidade, uma vida abundante com o Senhor? A praticar o amor. Olha, irmão, então escuta uma coisa, o amor não é sentimento, o amor é decisão.
E você não pode amar ninguém se você não estiver em Jesus. Se você não estiver em Jesus, você só vai ser um hipócrita, um fariseu, como o próprio Jesus disse. Jesus disse que se você amar só aqueles que amam você, você não passa de um fariseu, de um hipócrita. Porque o verdadeiro amor, ele é decidido. O amor que Jesus nos dá é o amor que abençoa os que amaldiçoam. É que ama os que não amam. Esse é o verdadeiro amor. O amor que eu tenho, que eu devo ter por um irmão, é o amor que Jesus tem por mim. E o amor que Jesus tem por mim não é um amor retrógrado, irmão. Não é um amor recíproco. É um amor que eu amo sem ser amado. Então, como é que eu faço isso? Só estando em Jesus, irmão. Isso é verdade. Se eu não estiver em Jesus, como é que eu vou amar o meu inimigo? Porque eu, de mim mesmo, eu não vou amar quem me quer mal, irmão. Eu vou odiá-lo. Mas se eu estiver em Jesus, Jesus estiver em mim, eu vou amá-lo porque Jesus me ama. Então, se eu tiver a vida plena, eu vou praticar o amor. Se eu estiver em Jesus, eu vou praticar a vida em unidade. Nada vai me separar, porque Jesus diz, ou melhor, a Bíblia diz, na primeira epístola de João, no capítulo de número 1 e capítulo de número 2, que sem união, sem unidade, irmão, nós não teremos paz, não viveremos a plenitude se nós estivermos em divisão. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Epístola de João, se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E eu só posso viver em unidade, só posso viver em união com os irmãos se eu estiver em Jesus. Porque se eu não estiver em Jesus, o que vai reinar? Obra da carne. E o que é uma das obras da carne? Dissensão, contenda, inveja, porfia. Isso tudo é obra da carne. Eu só venço isso se eu estiver em Jesus. Então, se a minha vida é plena, se a minha vida estiver de fato abundante em Jesus, eu posso praticar o amor, eu posso praticar a unidade, eu vou cultivar a esperança. Porque o que é esperança? Esperança é o combustível que te mantém de pé. Porque se você passar numa prova agora, se você tiver esperança nas promessas do Senhor, ela vai te manter de pé, porque você vai dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Jó tinha esperança, e ele disse, e por certo ele se levantará. Então isso eu só posso usufruir, eu só posso desfrutar se eu estiver uma vida em Jesus. E Jesus é a vida plena. Perseverança na paciência. Então tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo. E eu só posso viver isso se eu estiver em Cristo, porque Jesus é a plenitude da vida. Glória a Deus. Então a vida abundante prometida por Jesus preenche as esferas do corpo, da alma e do espírito. Amém? Então Jesus quer preencher todos as suas necessidades, tanto na área física, como na área emocional e na vida espiritual. Porque a bênção do Senhor é uma bênção plena. Terceiro tópico. O que identifica a vida abundante? Ora, irmão, o que identifica? Como é que eu vou saber? Olha, se eu tenho uma vida plena. Olha, eu sou um homem alegre. Eu sou uma pessoa alegre, irmão. O que é que me identifica como uma vida abundante está em mim? Eu tenho uma vida de gratidão. E o que é que me identifica? Eu tenho uma vida de oração. É isso que identifica ter uma vida abundante. Agora, se você vive sempre em tristeza, sisudo, como diz lá na nossa região nordeste, carrancudo. Se você é uma pessoa que é o tempo todo, você não tem a plenitude da vida, irmão. Porque uma da identidade é a alegria do Senhor. Agora escute. A alegria do Senhor não nos isenta de passarmos por um momento de tristeza. Paulo diz na sua epístola ao Romano, leve e momentâneas tribulação. Olha o que Paulo diz também na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, ele diz assim, versículo de número 8. Olha bem, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Ora, irmão, desânimo é coisa momentânea. Você pode passar por um momento de desânimo, mas você não pode viver desanimado. Viver desanimado é falta de ter a vida em Jesus. Então, para de ficar olhando para a sua própria vida e olha para a vida de Jesus. Porque a vida de Jesus é que te completa. E para de ficar olhando para as coisas desse mundo, porque a circunstância vai te frustrar. Aí vai vir ansiedade, depressão. E Deus não quer isso. Deus quer te ver vida e vida com abundância.
Então, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. Isso é um fruto do Espírito. Então, irmão, por que o irmão é sempre feliz, é sempre contente? Porque ele tem Deus. Mas, irmão, o irmão ali está desempregado, ele está doente, ele está alegre. Mas Deus está com ele, irmão. E ele já entendeu que a vida que nós temos aqui tem que estar em Deus. E se ainda assim Deus permitir a doença que o leve, ele vai estar, como diz Paulo também em Filipenses. Paulo diz assim, eu queria partir, porque era muito melhor para mim. Porque se eu partir, eu vou estar com Cristo, irmão do céu. E Paulo diz assim, porque aqui viver é Cristo. Eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida que Jesus tem para mim. É isso, irmão, que é uma vida abundante. Tá? Então, qual é uma identidade? Alegria. E quem tem essa virtude mostra que estamos bem, estamos em paz, cheio de vigor, porque isso é a vida abundante. Vida em Deus. Que mesmo como Paulo está preso, mas ele está dizendo assim, Filipenses capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Aleluia. Outra virtude, outra identidade de uma vida abundante, gratidão. Irmão, para de murmurar. Para de ser ingrato, você está respirando. Nós aprendemos na lição passada. Jesus diz assim, a vida é mais importante do que o mantimento. Ora, irmão, e o corpo é mais importante do que as vestes. Você fica o tempo todo reclamando daquilo que você não tem. E talvez você nem precisa, irmão. É só cobiça. É Tiago capítulo 4. De onde vem as contendas? Porque você pede e você não recebe. Porque você pede mal. Você tem que viver uma vida de gratidão. Deus tem suprido as suas necessidades. Talvez você fique reclamando daquilo que você não tem, mas talvez aquilo que você não tem, você não precisa. Olha só, olha o que Paulo diz na sua epístola a Timóteo, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Olha só, ele diz assim, no capítulo de número 4, capítulo de número 4, Paulo diz assim, 2 Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo de número 4. Ele diz assim, versículo 7, perdoe, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O ensinamento de Paulo, também para nós, nos dias de hoje, no capítulo de número 6, 1 Timóteo, capítulo de número 6, olha só, Paulo diz assim, 1 Timóteo, capítulo de número 6. Ele diz assim, capítulo 6, versículo 6. Mas é grande ganho e piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, irmão. Ora, tem que ser grato. Se você não viver uma vida de gratidão, você vai viver uma vida de murmuração, e os murmuradores não herdarão o reino de Deus. Você tem que louvar porque você está vivo. Você tem que louvar porque você está vestido. Você tem que louvar porque você tem mantimento, você tem um pão para comer. Para, irmão, de viver ingrato. Como é que eu identifico uma pessoa que tem a vida plena? Ele é alegre. Como é que eu identifico? Ele é grato por tudo. E como é que eu identifico uma pessoa que tem a vida plena? Ele tem uma vida de oração. É o que Paulo diz ainda em Filipenses, capítulo de número 4. Ele diz, Filipenses, capítulo de número 4. Ele diz assim, não, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Uma vida de oração. É o que Paulo também diz na sua primeira epístola, no capítulo 5, Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 19. O que é que ele diz? Não instigais o Espírito. Mas no versículo de número 17 ele diz, orai sem cessar. Como é que eu identifico uma vida plena? Vida de oração.
Jesus, o hino da harpa de número 296, Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Os apóstolos sempre oravam. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, os apóstolos, diz a Bíblia no capítulo 1, 2, 3, 4, 5. A vida dos apóstolos era orar, era consagrar, era partir pão, era comunhão. Toda a história de Atos, os apóstolos estavam em oração. Jesus era um homem de oração. Pedro estava preso, a igreja estava em oração. Então a vida completa tem que ter oração. Não há vida plena sem oração. Mesmo porque sem oração, tudo aquilo que nós já falamos primeiro, como é que vai dar certo? Para você ter uma vida com Jesus, você precisa orar. Para você ter uma vida plena, você precisa orar. Tiago diz, no capítulo 4, agora nós já citamos, mas Tiago diz no capítulo 4, olha só o que Tiago diz. Capítulo 4, versículo de número 3. Pedes e não recebeis, porque pedes mal. Olha só, irmão. Mas ele diz assim, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, porque combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Então você tem que orar, irmão. Jesus diz assim, o dever de orar sempre, sem cessar. Você tem que orar. Mateus capítulo 6, vai orar, entra no quarto, intimidade. Ora para o teu pai que está em secreto, ele vai te abençoar publicamente. Então você precisa ter uma vida de oração. Então quais são a identidade de uma vida de abundância? Alegria no Senhor, gratidão por tudo e uma vida de oração. Então esse é o resumo da nossa lição de número 12, a promessa de uma vida abundante. Conclusão da lição. Primeiro, o que identifica a vida abundante são a alegria do Senhor, gratidão e vida cheia do Espírito Santo. E para eu ter uma vida cheia do Espírito Santo, eu preciso orar. Eu preciso andar no Espírito, eu preciso viver no Espírito. A conclusão da nossa lição, o Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada. Podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Eu quero orar por você nessa hora. Pai, eu oro por essa pessoa que acompanha o nosso canal e que o Senhor possa trazer a vida para ela, a vida com abundância, como o Senhor promete. Jesus vai agora suprir as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Coloca nessa pessoa um espírito de oração, um espírito de alegria e um espírito de gratidão. Também, Senhor, mostra-te, se revela para ela como pastor e como uma porta, para que ela tenha uma vida plena em Deus, e em Deus ela possa encontrar paz e completar a existência da sua vida. Eu oro e abençoo essa pessoa, Jesus, em teu nome, para a glória de Deus Pai. Amém? Essa é a nossa pré-aula, um resumo da nossa lição, e que Deus possa te abençoar, e até a próxima, em nome de Jesus.